Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Acorda Vascão. O primeiro vídeo desta segunda-feira, o primeiro vídeo desta semana, que promete muito torcedor vascaíno. E é claro, depois de passarmos o sábado com apenas um vídeo e ontem, infelizmente, não conseguindo postar, a gente vai retornar com tudo nessa segunda. E já antes de tudo, confirmo aqui a vocês. Teremos o Acorda Vascão agora às 7, teremos o Fala Gigante às 2 horas da tarde e o Boa Noite Gigante às 8 horas da noite. Voltaremos com tudo em busca dos 86 mil inscritos. E é a partir disso que eu peço aí a você. Primeiro, é claro, dando as boas-vindas. Se você está chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo, gente, se inscreva para ajudar o nosso crescimento. Volto a repetir, queremos chegar à marca dos 86 mil inscritos e contamos com a sua ajuda. Além disso, larga o dedo aí no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação deste vídeo. É super importante a sua ajuda. Não deixe também de deixar aí embaixo o seu comentário sobre as suas expectativas para 2023 e também ativar o seu sininho de notificação para que você não perca nada se tratando de Vasco da Gama. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar primeiramente aqui este Acorda Vascão falando sobre o que aconteceu na tarde de ontem. Pois amanhã, terça-feira, às 9h10 da noite, ou até melhor, às 21h10, o Vasco entra em campo contra a equipe do Nova Iguaçu pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. Essa partida terá o mando do Nova Iguaçu, mas não será realizada aqui no Rio de Janeiro. O jogo foi transferido para Mané Garrincha, Brasília. O Nova Iguaçu vendeu o mando de campo a um grupo de empresários e a partida será realizada no Distrito Federal. A expectativa é que o jogo venha a ser com muito torcedor, pois essa região do Brasil, de fato, tem uma grande quantidade de torcedores vascaínos, como é de norte a sul desse país. E por incrível que pareça, ainda os ingressos não foram esgotados, mas a expectativa é que ainda durante esse dia muitas pessoas venham comprar o ingresso e fazer com que de fato venha ter uma linda festa amanhã à noite no estádio Mané Garrincha. Ontem, como está aparecendo aí nas imagens a vocês, o elenco do Vasco foi a campo. O elenco Cruz Maltino foi a campo treinar visando a partida de amanhã contra a equipe do Nova Iguaçu. Podemos ver aí na imagem Pedro Raul, Jair, Alex Teixeira, alguns atletas aí do nosso Gigante da Colina. E ainda falando sobre o que irá acontecer amanhã, né? Além, é claro, da partida entre Vasco da Gama e Nova Iguaçu, esse jogo que o Vasco busca e vencer, é claro, para chegar cada vez mais perto entre os 4 primeiros colocados e se classificar para uma semifinal de estadual. Amanhã também teremos na parte da tarde a chegada do zagueiro Manuel Capasso. O atleta argentino assinou um contrato com o Gigante da Colina. O Vasco pagará inicialmente pela contratação do atleta $1.200.000, podendo chegar até $1.500.000. O dólar atual está no valor de R$5. Então, automaticamente, se a meta é chegar até $1,5 milhão, dependendo daquilo que o Manuel Capasso realize com relação a metas no Vasco da Gama, o valor dessa venda por parte do Atlético Tucumã ao Gigante da Colina pode chegar a R$7,5 milhões. O zagueiro realizará exames médicos na tarde de amanhã e vai assinar um contrato até dezembro de 2025, além também de a chance de aumentar o valor da venda, também de prorrogar o valor do contrato por mais um ano. Ou seja, ele assina até 2025, mas dependendo da opção do Gigante da Colina, pode renovar até 2026. Um bom zagueiro que chega aí para reforçar o sistema defensivo do Gigante da Colina. E como eu venho falando para vocês, né, nos últimos vídeos, o Vasco enfim terá o seu sistema defensivo fechado, pois além do Manuel Capasso, já conta com o Léo jogando pelo lado esquerdo, Lucas Piton, Pumita Rodrigues e o goleiro Ivan. Mas além disso, o Vasco também busca outras contratações. O Manuel Capasso já é certo, porém ainda tem outros nomes que seguem em negociação. É o caso aí do atacante Lelê. Atacante Lelê, que hoje é o artilheiro do Campeonato Carioca, com 7 gols em 6 partidas. Um grande jogador que vem de fato se destacando e muito vestindo a camisa do Voltaço. É alvo do Gigante da Colina. Inclusive, como a gente trouxe a vocês, hoje temos a informação que o Vasco já até mesmo realizou uma proposta pela contratação do atleta. Essa proposta ainda não foi aceita, pois há outros clubes que também se interessam pela contratação do atacante, que hoje ainda veste a camisa do Volta Redonda. Além do Vasco da Gama, o Grupo City, que inclusive se reuniu com empresários do Lelê nessa última sexta-feira para conversar sobre a situação do atleta, o Dinamo Kiev da Ucrânia e o Cruz Azul do México sondaram a situação do Itaboraí. Aí antes que você se pergunte, ué Lucas, o Lelê não é do Volta Redonda?
Lelê está apenas emprestado à Volta Redonda até o mês de abril, final do Campeonato Carioca. Assim que acabar, ele automaticamente retornaria ao Itaboraí. Porém, com tantas sondagens, é muito difícil, praticamente impossível, que ele não vista a camisa de um outro clube após o término do estadual. Porém, mesmo diante disso, diante de outros interesses, o Vasco sai na frente. O grande motivo para o Vasco sair, de fato, mais perto de conseguir a contratação do atacante Lelê é a amizade do Abel Braga com os representantes, com o diretor do Itaboraí. Um dos dirigentes do Itaboraí é muito amigo do Abelão, e isso pode influenciar e já vem influenciando, inclusive, para que negociações ocorram e elas, inclusive, avancem. Na última sexta-feira, o Abel Braga chegou até mesmo a convidar esse dirigente do Itaboraí Profut para ter uma conversa com ele dentro do CT Moacir Barbosa, visitar também o centro de treinamento do Vasco da Gama e, é claro, tentar ao máximo possível, aos pouquinhos, vir trazendo o dirigente do Itaboraí para perto para conseguir fechar a contratação desse grande jogador. Volto a repetir, um atleta que vem sendo alvo de vários clubes do futebol brasileiro e internacional, que tem uma multa rescisória no valor de 6 milhões de euros, algo em torno dos 33 milhões e 300 mil reais, e o Vasco, caso queira, terá que fazer força para conseguir a contratação desse atleta. E volto a repetir, é um centroavante, não vem para ser titular. Titular do Vasco é o Pedro Raul, mas o Vasco vem buscando um jogador para fazer uma sombra, tentar causar alguma dificuldade aí na situação do Pedro Raul com relação ao conforto da titularidade. O Lelê, nesse momento, é visto como uma boa oportunidade de mercado. Bom nome, torcedor? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Gente, iremos também falar sobre Felipe Coutinho nesse vídeo, pois ontem uma notícia caiu aí como uma bomba de fato no meio da torcida vascaína. Porém, antes eu quero passar sobre notícias rápidas aqui a vocês com relação a alguns atletas. Primeiramente, Igor Coronado, esse meia que veste hoje a camisa do Al Ittihad do futebol árabe, um jogador de muita qualidade, um jogador que tem contrato com o mundo árabe até o meio do ano e busca o seu retorno ao futebol brasileiro. Tem 30 anos, é um dos grandes destaques aí do futebol árabe desses últimos anos. Tem números impressionantes e, além de Vasco da Gama, Botafogo, Fluminense, Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras também sondaram a situação do jogador. Tudo isso foi confirmado pelo próprio empresário do Igor Coronado ao canal do Jorge Nicola. Ou seja, o Vasco está mirando a contratação desse camisa 10. Um jogador de muita qualidade, um jogador diferente, um jogador que é alvo de outros clubes e também do Gigante da Colina. Como são notícias rápidas, passar para outra informação. Fabrício Dias, o volante de apenas 20 anos, jogador que hoje veste a camisa do Liverpool Montevideo do futebol uruguaio, é alvo do Vasco da Gama. O atleta tem 5 partidas e 4 gols pelo Sul-Americano. Sul-Americano hoje esse que o Marlon Gomes, André Santos, Vitor Roque são os grandes destaques. Vem se destacando por lá. O Vasco, através de sua equipe de scout e análise, está de olho em alguns atletas das seleções de destaques, e o Fabrício Dias foi um desses jogadores que encantaram os olhos da equipe de scout do Gigante da Colina. Então, exatamente por esse motivo, o Vasco da Gama está de olho. Bahia também se interessou pela contratação do atleta. Até o momento nada foi formalizado, mas pelo motivo do Vasco estar procurando um atleta para essa posição, alguma vontade, algum desejo pode acabar sendo intensificado nesses próximos dias. Jogador de muita qualidade que também é alvo do Vasco da Gama, assim como o Igor Coronato, apenas alvo. Até falo que o Igor Coronado, a situação está um pouco mais adiantada, pois o Vasco chegou a ir até o empresário para saber da situação. Com relação a Fabrício Dias, nem sequer foi até o empresário, o interesse interno mesmo do departamento de futebol do clube. Outro nome é o uruguaio, Gabriel Neves, do São Paulo. Nesse último sábado, muitas informações confirmaram que o Gabriel Neves era um alvo do Vasco da Gama. E, inclusive, no sábado à noite, o próprio Gigante da Colina confirmou que não está interessado na contratação do volante Gabriel Neves. O assessor de imprensa do Vasco, através de um jornalista, deu essa informação. Ou seja, para aqueles que gostariam da contratação do atleta, a informação que temos nesse momento é que não houve sondagens, não há o interesse do Vasco da Gama na contratação desse uruguaio que veste a camisa do São Paulo e foi comprado junto ao Nacional do Uruguai em 2021 por 9 milhões de reais. Tranquilo, rapaziada? E para finalizar, antes de entrar no assunto sobre Felipe Coutinho, que é um assunto que todos nós queremos ouvir de fato, quero falar sobre Santiago Rizzi e falar sobre uma notícia que envolve Vasco, Flamengo e o atleta. Santiago Rizzi é um jogador de muita qualidade, gente. Essa é a grande realidade. Hoje é uma das grandes promessas do futebol argentino. Jogador que tem apenas 21 anos, veste a camisa do Huracan, é volante, tem 1,82 m de altura e nesta temporada fez apenas uma partida como jogador ali num campeonato oficial e marcou um gol. Chegou também a marcar um outro gol, mas em amistoso, e acabou não contabilizando ainda nesta temporada por não ser um jogo oficial. Informação que temos é que o Santiago Rizzi esperava nessa janela uma proposta do futebol europeu. Ela não aconteceu. E após essa
falta de proposta europeia, o Vasco chegou a sondar a situação do atleta e havia expectativa também por parte dos seus representantes que uma proposta chegasse do Gigante da Colina. Caso chegasse, fosse interessante, muito provavelmente ele iria sair, pois seja um caminho natural. Dentro da Argentina, dentro do Uruguai, dentro do Chile, dentro da Colômbia, atletas saírem dos seus clubes menores e virem para o futebol brasileiro buscar, quem sabe, após um destaque aqui, ir para a Europa. E a situação de Santiago Riz era exatamente essa. A proposta do Vasco da Gama não chegou. E quem está interessado e pode, inclusive, intensificar as negociações pelo atleta é o Flamengo. Flamengo, segundo o jornalista Jorge Nicola, teve aí o nome do Santiago Riz indicado por um ex-jogador. O André Manzuco, se eu não me engano, é o nome do atleta. Esse Manzuco indicou o Santiago Riz aos dirigentes do Flamengo e a expectativa é que uma proposta venha ser formalizada nos próximos dias. Ou seja, pode acabar acontecendo, né, de fato, um chapéu do Flamengo em cima do Vasco da Gama, por ser um atleta de interesse comum. O Vasco ter acabado travando as negociações e o Flamengo agora iniciando e contratando essa grande promessa. Então, Vasco, se você quer, corre atrás, corre contra o tempo, porque o Flamengo está de olho. E sem muita enrolação também, quero fazer assim dessa vez neste vídeo. Dê uma olhada aí nas palavras do próprio Jorge Nicola, onde ele acabou explicando com uma facilidade, né, um pouquinho maior sobre a situação que envolve Flamengo, Santiago Riz e Vasco da Gama. Bora falar agora sobre a possibilidade de o Flamengo aplicar um chapéu no Vasco. Todo mundo sabe que o Vasco busca um volante e um dos atletas que tem sido monitorados. Inclusive, recentemente, o Vasco mandou 2 observadores à Argentina para ver Santiago Riz. Esse atleta pertence ao Huracan e tem tido bastante destaque nas últimas temporadas. Onde é que o Flamengo surge nessa história? O Mancuso, ex-jogador argentino da seleção e também do Flamengo, concedeu uma entrevista a uma rádio argentina em que conta um bastidor importante. Ele fala o seguinte, abre aspas: há 2 dias, o vice-presidente do Flamengo, no caso Marcos Braz, me ligou perguntando sobre volante e eu disse para ele olhar o Santiago Riz do Huracan. Foi o suficiente para que torcedores do Flamengo começassem uma verdadeira gozação em relação aos vascaínos, imaginando que o Flamengo vá aplicar um chapéu no Vasco, no seu grande rival. É importante lembrar que o Flamengo busca um volante com características do João Gomes. A ideia é substituir o atleta vendido recentemente para o Wolverhampton em negócio de 18 milhões e meio de euros. O Riz tem 21 anos de idade, é titular absoluto do time do Huracan há 2 temporadas, inclusive começou com o pé direito na temporada de 2023, um jogo e um gol, e nem é muito a característica dele, é mais volante marcador, embora também tenha qualidade com a posse de bola. De acordo com o Transfer Market, esse jogador está avaliado em 5 milhões e meio de euros, ou mais ou menos 30 milhões de reais. Vamos ver quem vai ter capacidade para levar o atleta. E aí, vale a pena contratar o jogador? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E, gente, para finalizar o vídeo, quero falar aqui sobre Felipe Coutinho para vocês. Felipe Coutinho é um jogador que hoje tem 30 anos. Felipe Coutinho hoje é um atleta que veste a camisa do West Ham no futebol inglês. West Ham não, perdão, Aston Villa. E qual a situação do Felipe Coutinho? Felipe Coutinho é um craque, jogador de Barcelona, jogador de Bayer Leverkusen, jogador de Liverpool. Nesse momento ele não está mais jogando aquele futebol que todos nós esperávamos que o Felipe Coutinho pudesse ainda desempenhar no futebol europeu. Nesta temporada o atleta entrou em campo em 20 vezes, marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. E exatamente por esse motivo, há uma especulação muito grande envolvendo o retorno do Felipe Coutinho ao futebol brasileiro. E nesses últimos dias, o Samir Carvalho, o outro jornalista, ele deu uma informação importante sobre o Coutinho, pois muitas pessoas estão colocando o Coutinho como um possível novo reforço do Corinthians. E o Samir Carvalho falou assim sobre a situação do menino culto. Abre aspas. Se o Vasco chegar junto e igualar a proposta salarial do Corinthians, entre aspas, caso o Kia consiga sua liberação, ele vai para o Vasco. A preferência do Coutinho, caso venha para o Brasil, é o Vasco. Isso eu ouvi de pessoas próximas a ele. E o que está dizendo aqui é essa informação que é muito importante levarmos ela a vocês. Hoje o Corinthians se interessa pela contratação do Coutinho. Hoje o Corinthians está disposto a pagar alto um salário pela contratação do Coutinho. Hoje o Coutinho está disposto a retornar ao futebol do Brasil e o empresário dele tenta fazer aí esse meio termo e tirar o Coutinho da Inglaterra e trazê-lo de volta ao país. E caso o Vasco consiga igualar o salário que o Corinthians coloca na mesa, Felipe Coutinho retorna ao Vasco da Gama. Assim como foi dito e assim como todos nós já sabíamos, a preferência do Coutinho é o Gigante da Colina. Não temos notícias quais são esses valores colocados à mesa, mas te garanto que é um valor alto, algo aí em torno de 1,5 milhão a 2 milhões de reais. E a pergunta que eu faço a vocês é, vale a pena pagar pelo Coutinho? Seria um bom reforço, Vasco passar aí à frente do Corinthians e conseguir a contratação desse atleta, já que assim como foi dito aqui, a preferência dele é o Vasco da Gama?
Deixa a sua opinião aí nos comentários. Uma notícia boa, uma notícia que anima, mas pés no chão, que ainda não tem nada. Não vou ficar vendendo sonhos. É um sonho distante, mas é claro, tudo pode acontecer. Esse foi o Acorda Vascão, vamos que vamos. Muito obrigado por ter assistido aqui até o final. E como sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.